Quem está falando comigo é o Leonardo? Isso, Leonardo. Só para saber se eu continuo escrevendo ali no WhatsApp, que eu estava te escrevendo para dizer que eu já estava na sala, mas então estamos aqui. Deixa eu tentar sair aqui do ambientar, que a câmera estava funcionando e de repente parou, tá? Tudo bem. Boa tarde de novo, pessoal. Agora vejo vocês. Está nos ouvindo? Agora eu vejo vocês. Todo. Eu acho que a gente está com toda a nossa equipe aqui. E mais um colega, né, que é o Marcos Sarmento, ele está nos acompanhando. Ele fez uma pequena cirurgia no dente, vai poder falar, mas qualquer coisa ele conversa com a gente no chat. Ele é gerente, né, de uma gerência nova que tem aqui na CEPLAR, na Secretaria de Planejamento, que é a Gerência de Governança de Dados. Então, ele está aí com a gente, vou pedir para que cada um daqui se apresente um pouco, para você conhecer, e em seguida eu passo a palavra para você, para que você possa dar início à sua exposição, certo? E aí, o Luciano, posso apresentar, pessoal. Bom, boa tarde, Rafael. Eu sou o Luciano, trabalho na gerência do marketing, também estou há pouco tempo nessa live, e sou supervisor de normas e proteção de dados. Perfeito, prazer, Luciano. Prazer. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bom? Esse eu conheço. Esse talvez você me conhece. Estou como gerente de indicadores e senador também da CEPAR. Boa tarde. Eu estou vendo só os dois que se apresentaram primeiro, né? Os demais eu estou ouvindo, mas tudo bem, pessoal, não se preocupem com isso. A gente vai conseguir perfeição, se possível, para gravar a reunião aqui, até porque os nossos superiores, eles vão querer assistir também a apresentação depois, até porque esse assunto de governança de dados, de montar essa governança, de criar essa governança aqui entre outros órgãos do Estado, né? Junto com a CEPLAG, está bastante em evidência, que é uma necessidade nossa. Então, a gente já está fazendo algumas entrevistas com outros estados para saber um pouco do que ele já vem construindo. A gente teve com o Rio Grande do Sul, com o Lucas Bem, né, que a gente conhece lá do Conselho. Perfeito. Vai ter com Pernambuco, com o Marmarques, com o Ceará. E aí, a gente fala muito na plataforma de vocês, né, e no que vocês vêm apresentando, vêm dando de resultado lá em Santa Catarina, coisas que vocês já passaram, né, já enfrentaram e que a gente ainda vai enfrentar, e que você pudesse apresentar um pouco e, como o Robson mesmo tinha falado, por telefone com você, quem sabe isso vai gerar uma parceria futura, né, de Alagoas e Santa Catarina. Mas, enfim, vou passar a palavra para você, para que você possa fazer sua exposição. Muito bem, pessoal. Obrigado assim, pelo espaço. Eu acho que é sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade de trocar informações sobre esse assunto, né? Quando a gente está envolvido nesse meio de ciência de dados e de compartilhamento de informações, por mais que muitas vezes o que interessa seja a informação que está dentro do Estado, o compartilhamento das tecnologias, da cultura, fortalecem essa questão inicial ali, que está mais incutida dentro de um ambiente só no Estado, né? Então, é importante a gente conseguir ter essa espécie de foro. Nisso, o nosso grupo de trabalho ali no CONSAD, que eu tenho uma militância minha, né, de fazer com que esse grupo deixe de ser um grupo só do CONSAD e comece a ser um grupo que conte também com os colegas da ABEP, que eu aqui sou de uma PROD, né, então até a minha capacidade de atuar no grupo
com mais firmeza e mais proatividade, depende de eu ter essa situação formalizada também. Então, e acho que do ponto de vista tecnológico é muito importante que a gente consiga contar com o apoio das PRODs ali. Então, eu faço sempre essa bandeira ser levantada, né, de que a gente tem que fazer com que esse trabalho seja feito, no mínimo, a duas mãos, né, uma mão de dentro da administração direta no planejamento e a mão da PROD, que alguns estados pode ter mais ou menos desenvolvida, mas mesmo aqueles que têm menos desenvolvida podem contar com a experiência das outras PRODs que vão ouvir, né. E assim, fico feliz de ver que os colegas de Alagoas, que sempre estão ali mostrando as boas iniciativas que já possuem no estado, se sentiram à vontade de me procurar para apresentar um pouco para vocês, é sempre muito bom. Muito bem, meu nome é Rafael, eu sou o gerente de inteligência de dados e serviços corporativos aqui no CIASC, e essa gerência é a gerência responsável pela plataforma que a gente conhece, convencionou chamar de plataforma Boa Vista. É cada vez mais difícil explicar para vocês o que é o Boa Vista e determinar ele tecnologicamente como sendo uma coisa só, né? Então, a gente acaba sempre recorrendo à informação de que o Boa Vista é um ecossistema. E dentro desse ecossistema, eu tenho uma série de maneiras de armazenar informação, uma série de maneiras de compartilhar informação e uma série de maneiras de organizar internamente essa informação e processá-la. Agora, independente de todas essas maneiras, existe sim uma coisa que é comum dentro desse ecossistema, que é a necessidade de fazer com que a informação seja intercambiável, necessidade de fazer com que todo mundo que coloca uma informação ali consiga saber que informação é essa, saber como é que faz para compará-la com outra, e saber como é que eu faço para, a partir disso, criar inteligência, e ter uma capacidade de processamento e de armazenamento disponível em alta disponibilidade para todos. Então, no fim das contas, o que eu gosto de trazer é que o Boa Vista, do ponto de vista do CIASC, da PROD que eu represento, ele quer resolver o problema tecnológico para que vocês da administração direta sejam capazes de resolver o problema de negócio, utilizar essa infraestrutura sem precisar ficar se preocupando em o que está rodando onde, como está rodando, isso vai cair, como é que eu faço para levantar de novo, ou existe uma falta de integridade no dado, não estou conseguindo acessar aquela informação que eu devia. O que a gente consegue a partir do Boa Vista é estabelecer uma parceria que quem entende do negócio, que são vocês, e quem entende da tecnologia, que somos nós, unamos esforços para que a gente consiga fazer com que coerência exista numa interface só, que todo mundo consiga tirar dali a extração de informação que vai, no fim das contas, criar inteligência. Então, esse é o nosso propósito, né? Eu fiquei muito feliz ano passado quando eu estava fazendo uma palestra para a nossa Defesa Civil e eu ouvi um dos nossos colegas da Secretaria de Administração dizer que em Santa Catarina ninguém mais pode falar que o problema tecnológico ainda precisa ser resolvido. Ele não precisa mais. O CIASC já resolveu esse problema e, de fato, é dessa forma que a gente enxerga a situação. Hoje, a gente tem problemas de crescimento, tem problemas de inserção de dados na plataforma, mas esses são os problemas bons, que são os problemas que a gente quer ter, né? Mais gente querendo utilizar vai trazer sempre novos desafios. E é assim que a gente se configura aqui, né? E uma característica interessante da forma como a gente se coloca dentro desse cenário de desenvolver uma cultura voltada a dados no Estado, é que pelas conversas que eu tenho com outros colegas aqui, Santa Catarina acabou seguindo um percurso pelo caminho distinto, vamos colocar dessa forma. Muitos estados, e aí que o próprio Leonardo já citou, por exemplo, o Lucas Benz, lá em Porto Alegre, né, lá no Rio Grande do Sul, na CEPLAG do Rio Grande do Sul, andei conversando com ele um tempinho atrás sobre o nosso modelo de negócio, e chegamos a uma conclusão muito interessante, de que eu gostaria muito de ter aqui o que ele já desenvolveu lá, do ponto de vista de marco regulatório, do ponto de vista de burocracia que deve e precisa ser resolvida para que cada um dos entes que compõem o Estado entendam a necessidade de fortalecer uma ferramenta unificada, e seria muito conveniente para o Lucas, por outro lado, ter lá os mecanismos tecnológicos que nós já resolvemos aqui. Né? Então, e o que eu vejo que acaba acontecendo é que a maioria dos estados tem o problema que o Lucas já resolveu lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, resolvido, né, que é mais fácil de resolver muitas vezes a burocracia para quem não está dentro do meio tecnológico, e aí sobra depois o desafio de conseguir resolver a questão tecnológica. E aqui nós fomos pelo caminho contrário. Criou-se a infraestrutura tecnológica, ela começou a ser utilizada pelos entes, e a partir dessa utilização, começou-se a perceber o valor que se possuía, e agora a gente está correndo atrás do marco regulatório. Eu até percebo umas novas movimentações aqui com a nova gestão,
me parece que estou otimista no sentido de que nós vamos ver essas questões necessárias serem resolvidas do ponto de vista de fazer com que seja um ambiente institucionalizado. Hoje é um ambiente de fato mais do que direito, né? Eu costumo dizer que há o decreto, ele está lá, mas o Boa Vista não está ligado juridicamente a esse decreto. Ele está ligado de fato a esse decreto, porque ele foi a implementação de fato. Mas não existe nada, nenhum decreto do governador ou de ninguém dizendo que é o Boa Vista a ferramenta que tem que ser utilizada. O fato é que ele se mostrou o caminho, né? Então, eu faço sempre essa apresentação inicial para que vocês possam ter uma noção de onde a gente se insere, né, nesse contexto de maturidade dos dados. Eu tenho até aqui uma pequena apresentação que eu poderia fazer para vocês, que eu faço para quem não conhece nada sobre o Boa Vista, mas antes até de fazer, eu gostaria de entender as principais perguntas que vocês estão querendo ver respondidas nesse momento, que daí, inclusive, eu já norteio aqui essa apresentação. Então, se vocês pudessem me contar um pouco de quais são os anseios que vocês têm no momento, o que vocês gostariam de ver resolvido, por onde vocês estão caminhando, quais dúvidas vocês têm, eu já consigo dar uma norteada aqui quando for apresentar. Tá, eu vou abrir aqui. Você tem alguma pergunta? Eu acho que de minha parte, na verdade, você já acabou respondendo, que é a questão do marco regulatório. A gente viu que o Rio Grande do Sul realmente está bem avançado nessa questão, e a gente tende aí também um pouco nesse sentido de começar primeiro pela institucionalização da coisa, né, pelo decreto e tudo mais, para depois tentar verificar, enfim, as possíveis plataformas e a infraestrutura tecnológica que será necessária. Eu acho também, por exemplo, aqui, Leonardo aqui falando, fazendo ponto essa pergunta que você fez, a gente também tem um grande problema aqui no Estado, que é o quê? A gente tem uma gama de dados, diversos dados, em várias secretarias, mas a gente não tem noção, enquanto CEPAG, de quais são os dados que essas pessoas têm e como pode ser utilizado e, principalmente, organizado, ter uma governança sobre eles, para ser utilizado em políticas públicas. Alguns dados a gente coleta, a gente já tem algumas iniciativas, por exemplo, com a Secretaria SEAD, né, daqui, e assistência social, e que a gente pega a base de dados de lugar único, né, mas a nossa forma de trabalho aqui, ela não é tão tecnológica, a gente ainda trabalha muito com planilha de Excel, a gente ainda pega muito dado. O problema é que precisa de um tratamento, esse tratamento é feito de forma muito manual, e a gente queria meio que saber como que vocês aí, que óbvio vocês já encararam essa situação, como é que vocês fazem todo esse processo de tratamento desses diversos dados de diversas secretarias, organizam eles de forma automatizada e, enfim, para ser utilizado no dashboard, para que possa dar resposta a uma política pública. Eu acho que o nosso problema em relação à governança, um deles, né, são vários, ó, mas acho que caminha muito por isso também, né? A gente está começando agora também a gerência dos que está sob a liderança do Marcos, ela é uma gerência nova, que está aprendendo muito, mas também está caminhando bastante aí para entregar uma coisa nesses próximos 4 anos e tornar um projeto de médio e longo prazo, né? Então, não sei se você entendeu, mas eu acho que seria bem interessante você já ter uma ideia desse nosso ponto de vista, que a gente já está sendo aqui, e uma apresentação do que é o Boa Vista e o Ceará. Não sei se é o Ceará também, né? Eu vocês aí, Santa Catarina. Enfim, mas eu acho que é isso. Não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação. Uma observação, Leonardo, que eu preciso fazer sem o receio de talvez incomodar um pouco, é de que muitas vezes a gente tenta resolver o problema que está mais fácil para a gente resolver, né? Eu, por exemplo, sou da tecnologia, vou querer resolver primeiro o problema tecnológico. Meus colegas de dentro da administração direta, que têm a capacidade de criar ali os trâmites para que o decreto seja resolvido, vão querer primeiro resolver o problema do decreto. O fato é que os dois problemas são necessários, os dois problemas precisam correr em paralelo, né? Quando a gente cria um arcabouço teórico para só depois aplicá-lo na teoria, a gente vai encontrar ali um monte de problema que vai fazer com que o próprio arcabouço teórico precise ser adaptado. E a mesma coisa pelo contrário, né? Quando eu crio ali uma tecnologia
toda rebuscada para conseguir resolver um problema e só depois eu vou tentar regular, muito possivelmente essa tecnologia vai ter que ser adaptada àquilo que a regulação vai precisar contemplar, né? Então, os dois caminhos precisam andar em paralelo. Eu acho que a experiência tanto do Benz, do Lucas lá em Porto Alegre, eu sempre falo Porto Alegre, na verdade é Rio Grande do Sul, né? Lá no Rio Grande do Sul, quanto a nossa aqui, mostra isso, né, de que não pode pender nem para um lado e nem para o outro, a necessidade, os dois temas precisam caminhar. Eu enfrento hoje aqui dificuldades por conta de não conseguir ter um marco regulatório que me respalde, né? Eu dependo muito da minha demonstração de competência, demonstração de capacidade para angariar novos utilizadores da plataforma, e os influencio a partir dos dados que eu já tenho aqui, né? No sentido de que, olha, se você quiser contrastar as suas informações com aquelas dos grandes sistemas do Estado, os grandes sistemas do Estado estão aqui. Então, é conveniente para você também estar nessa plataforma. E a cada novo utilizador, novo órgão que utiliza, eu fortaleço a minha própria plataforma e ela acaba se tornando mais atrativa para os demais. Mas isso me traz um monte de problemas, no sentido de, quem é que paga? Eu tenho hoje que criar contratos com cada um dos órgãos. Esse é um dos pontos que está aí na pauta para que a gente possa tentar institucionalizar e fazer com que seja, por exemplo, um contrato guarda-chuva mantido pelas antigas CEA, agora CEPLAG aqui também, né? Que consiga contratar a plataforma com a nossa empresa e, a partir disso, disponibilizar para os outros órgãos. Hoje eu tenho que fazer contrato órgão a órgão para utilizar a plataforma. E aí eu tenho que pensar na natureza e na estratégia de cada órgão. Eu não posso tratar, por exemplo, a Secretaria do Turismo, que tem um orçamento muito menor, da mesma forma que eu trato a Secretaria da Fazenda, ou da Educação, ou da Saúde, por exemplo, né? Então, e também o dado da Fazenda, da Educação e da Saúde acaba trazendo muito mais pertinência e atratividade para a ferramenta do que o próprio dado do turismo, que é, sim, importante, mas é muito mais nichado, né? O dado de RH do Estado todo órgão do Estado precisa ter seu próprio dado de RH. Todo órgão do Estado tem que utilizar o sistema de contabilidade, aqui o nosso se chama CIGEF, né? Tem que utilizar o CIGEF para conseguir acessar essa informação. Então, todos os órgãos vão estar interessados em ler os dados do sistema de RH, do sistema de contabilidade. Os dados do turismo vão ser utilizados quase que exclusivamente pela própria Secretaria do Turismo. Os dados da agricultura, a mesma coisa. Então, existe toda uma estratégia que eu poderia não precisar criar para fortalecer a atratividade da ferramenta, se eu tivesse um par dentro da Secretaria da Administração que já estivesse fortalecendo junto comigo o arcabouço burocrático, que é o que eu imagino que está se configurando, e logo, logo eu não vou mais poder dizer isso, que eu vou ter esse par aqui do meu lado. Mas foram 7 anos para chegar nesse ponto. Foram 7 anos aí trabalhando, provando a capacidade da ferramenta, numa brincadeira que eu até faço às vezes num mecanismo de guerra de guerrilha, né, fazendo com que essa ferramenta existisse em paralelo com outras, e provando a capacidade dela de conseguir lidar com os desafios, e a partir disso ir fortalecendo a marca, né. Então, mas eu acho que eu posso já começar aqui, fazer a apresentação para vocês aqui desde o início, eu vou contar um pouquinho de cada uma das coisas, e por favor, vem me parando aqui no momento que vocês precisarem tirar alguma dúvida. Eu vou fazer a apresentação aqui sem nenhum ponto em específico sendo o mais importante, e é interessante que vocês digam as dúvidas que têm para que eu possa ir norteando o que conto aqui. Tudo, só se você puder, ao longo da sua apresentação, né, inicial, abordar, eu e Cleber, a gente já viu um pouquinho do que era o Boa Vista, mas se você puder falar Boa Vista o que é, você sabe parte de uma empresa pública, se é uma parte de qual necessidade, de qual dor, foi a parte de quê? Legal. De qual você trabalha a cidade, e aí você pode entrar no assunto. Eu acho que a gente deu um suído. Tá, Leonardo, desculpa, só para responder essa sua pergunta aí, eu acho até que eu tenho alguns slides que vão responder isso, mas com isso que você disse, quando eu chegar na hora que eu tenho a impressão que eu te respondi, eu vou te perguntar, Leonardo, ainda tem alguma dúvida sobre esse ponto? Aí você me diz, por favor, que eu te complemento. Você quer dizer mais alguma coisa? Só, Marcos está aí com a gente. Marcos, se você quiser fazer alguma pergunta, pode digitar aqui. A gente está com o chat, e aí a gente pode passar para o futuro, caso você tenha com dificuldade de falar, tá bom? É isso, pode ir. Isso, por favor, se alguém puder controlar o chat, porque eu vou começar a apresentar aqui agora, eu não vou mais enxergá-lo, vou ficar vendo só a apresentação aqui, também não vou conseguir ver vocês.
mas qualquer coisa é só me chamar. Vocês estão enxergando aí plataforma Boa Vista? Sim, Sim. Ok. Então tá, pessoal. Essa aqui é uma apresentação que eu costumo fazer institucional, até para dentro do Estado, né? Tô com ela engatilhada aqui para conseguir, já agora, para esse novo governo, entregar informações sobre o resultado da plataforma. Eu conto um pouquinho da história da infraestrutura, do que é o Boa Vista, como é que ele funciona, os potenciais que ele tem, como é que a gente trabalha com ele, como é que se visualiza o dado, como é que é essa interação do CIASC como empresa pública que precisa oferecer um serviço para os gestores da informação que estão na administração direta, e os serviços aí que, no fim das contas, pode ser interessante para vocês conseguirem entender esse modelo, que é o modelo de como o CIASC é contratado para prestar esse serviço, mas fica também aquela reflexão que eu fiz no início ali, de que uma estrutura pensada desde o início para ser institucional, talvez não precise se preocupar com esse ponto, né? De que o contrato tem que ser firmado órgão a órgão. Então, esse é um ponto interessante, né? Até porque a ferramenta vai resolver um problema de Estado, nada mais interessante que ela já comece como uma ferramenta de Estado de direito e de fato, né? Das duas formas, não só de fato. Então, eu sempre começo conversando um pouquinho sobre o que a gente chama de Big Data aqui, talvez esse conceito já seja, assim, bem pisado para todos vocês, mas o importante é a gente entender de onde vem o problema que essa ferramenta resolve, né? A gente está falando aqui de problemas que lidem com quantidades de dados que sejam grandes demais ou complexos demais para serem tratados em bancos de dados relacionais usuais, como o SQL, o Oracle, o MySQL, que vocês já conhecem, né? E quando a gente fala aqui de demais, a gente está falando realmente de criar uma infraestrutura que seja capaz de, em primeiro lugar, criar uma alta disponibilidade dessa informação e com uma alta capacidade de processamento dessa informação, né? Se a gente vai num supermercado, por exemplo, eu consigo pegar ali cada um daqueles pacotinhos que eu quero comprar, botar no meu carrinho e ir embora, né? Na segunda imagem aqui que vocês estão vendo, que é um porto, a gente vê que a manipulação desses mesmos bens aqui, ela se dá dentro de caixas maiores, né? Em que você não vai lidar muitas vezes diretamente com aquele pequeno passo de informação, mas você consegue manipular muito mais informação. Então a ideia é essa. A gente deixa o grão, a capacidade de alterar o grão para o momento em que isso tem que ser feito. O que a gente tem que fazer é conseguir processar grandes massas, e essas grandes massas precisam entregar para a gente uma informação lá na frente de uma maneira coerente. Vejam, por exemplo, que quando eu estou falando aqui de lidar com dados que vêm de tudo que é lugar, embora eu tenha uma complexidade de cores naqueles containers, todos eles são quadrados, e isso facilita muito a minha forma de conseguir adequá-los a um navio, por exemplo, né? Então, a gente tem aqui essa preocupação com essa infraestrutura tecnológica que está criando, né? Como é que eu faço para padronizar a forma que eu armazeno essa informação e, ao mesmo tempo, manter a característica dela que me é importante quando eu precisar, né? Essa espécie de solução que a gente precisa lidar para resolver. E uma outra questão que é muito importante também, dentro dessa complexidade, que acaba sendo bastante grande, e dentro do Boa Vista é o principal ponto de valor estratégico, é a complexidade de escopo e de tempo. A gente lida aqui, eu costumo brincar, a gente não pode se dar o luxo de dizer que lida com dados de nenhuma secretaria em específico. E embora eu até tive apresentando Boa Vista aí no fim do ano passado em Nova York, num evento, embora eu estivesse lá com grandes bancos de Singapura, com grandes bancos dos Estados Unidos, com a Telefônica que estava lá junto, todos esses com bases de dados muito maiores do que as nossas, nenhum deles com um escopo de complexidade de atuação muito maior do que o nosso. Porque a gente está falando aqui da atuação do Estado, e o Estado permeia a vida de todo mundo em praticamente todos os lados, né? Então, a gente não consegue aqui, por exemplo, otimizar a nossa plataforma para grande armazenamento de uma informação específica. A gente tem que sempre conseguir contemplar todas as necessidades que vão surgir de todas as áreas de atuação do governo. E isso faz com que a infraestrutura precise ser muito diversa também, lidar com muitas espécies de necessidades de armazenamento, de respostas, de processamento de informação. E às vezes a própria informação, inclusive, ao longo do tempo, também modifica a sua forma de ser armazenada, de ser lidada com ela, né? Como é que a gente lidava com contabilidade nos anos 90 e como lida agora? Os sistemas de mainframe, que a gente ainda tem que manter os dados para conseguir fazer uso deles, caso chegue aí uma demanda judicial, ou até precise fazer uma análise temporal do que está acontecendo. Toda essa complexidade de escopo e de tempo precisa ser contemplada nessa ferramenta. E é isso que a gente está aqui considerando quando fala de Big Data. Tá claro para vocês isso, pessoal?
Faz sentido? Sim. Então tá. Então, o que a gente considera hoje o Boa Vista é um repositório de dados, que são dados complexos, que são organizados ou não lá na sua fonte de origem, e possui diversas origens antes de chegar na nossa plataforma. E quando a gente começou esse trabalho, a gente começou com uma demanda que veio da Secretaria da Fazenda, porque a gente fosse capaz de processar informações da nomenclatura comum do Mercosul em produtos que estavam descritos em notas fiscais eletrônicas. Na verdade, algumas delas nem eletrônicas, tá? Eram notas em papel mesmo. Então, assim, o que a Fazenda estava querendo com aquilo? Tipificação de mercadoria para saber se a alíquota do ICMS que estava sendo solicitada era a correta, né? E aí acontecia que existiam várias mercadorias dentro de uma mesma nota fiscal, algumas dessas a gente tinha só a imagem, então a gente tinha que fazer um processamento digital dessa imagem, fazer um reconhecimento de padrões para ler aqueles caracteres via OCR, ver que mercadoria era aquela, conseguir consultar na nomenclatura comum do Mercosul se aquela tipificação estava correta ou não, e fazer isso com uma gama muito grande de notas fiscais, né? Então, a Receita chegou para a gente com um caso que era o seguinte: olha, a gente está demorando uma semana para conseguir rodar no banco de dados relacional usual uma só das nossas pesquisas aqui dentro dessa infraestrutura. Será que vocês conseguem colaborar com a gente? No fim das contas, esse foi o estopim para que a gente começasse a lidar com Big Data dentro da empresa, e o que a gente fez foi particionar isso dentro de uma infraestrutura que fosse capaz de quebrar em pequenos pacotes de processamento dessa informação. Depois eu vou explicar um pouco mais para frente para vocês as tecnologias envolvidas, e o resultado que apareceu foi esse que está aí, inclusive participou do nosso primeiro artigo inscrito num congresso, que foi um dos melhores artigos desse congresso que a gente apresentou na IE da Madeira. A gente fez com que um hardware que era 20 vezes mais barato tivesse uma performance 14 vezes melhor, e algumas consultas que demoravam ali 1h30 para conseguir ser rodadas terminaram rodando em 5 minutos, né, a partir de sair do banco de dados relacional e indo para uma infraestrutura que utilizasse Hadoop, Impala e Parquet na época. E a partir disso, então, a gente começou a estruturar o que realmente começou a se chamar de Boa Vista. Então, a gente tem aqui nessa parte da esquerda que vocês estão vendo os dados de fora da plataforma, que eram... vocês conseguem ver o meu mouse se movendo? Sim, conseguimos. Conseguem? Tá, porque isso é interessante, que daí vocês veem o que eu estou apontando aqui. Então, os dados que estão fora da plataforma, eles passam por um processo de filtragem, no sentido de a gente conseguir fazer com que todos os campos de data, por exemplo, estejam dia, mês e ano, que todos os campos de valor estejam dentro do mesmo tipo, né? Fazer com que essas espécies de intercambiabilidade entre os campos exista nessa informação de uma base de dados para outra, e daí ela cai dentro da nossa infraestrutura de armazenamento, em que a gente distribui o processamento, armazena o dado em diferentes formas, indexa essa informação quando é necessário fazer buscas rápidas em grandes massas, ou também trabalha com mecanismos de alerta para dados em tempo real e em streaming, né? A gente garante aqui a segurança e monitoramento de toda essa informação, a gente sabe quem acessou e quando acessou, como acessou e por que acessou. A gente consegue, então, depois entregar mecanismos de conexão de toda essa informação com a visualização sendo realizada ou por painéis que a gente desenvolve dentro de casa, ou que o próprio cliente, uma secretaria ou outra, queira desenvolver lendo essa informação diretamente, conectando no Boa Vista, né? Então, isso foi o que a gente acabou criando a partir da provocação daquela primeira demanda, que fez com que a gente tivesse que levantar uma estrutura, e a gente percebeu que aquela estrutura fazia muito mais do que simplesmente processar rapidamente a informação. Então, assim, em uma linguagem mais apetecível do que aquela do slide anterior, mas falando exatamente a mesma coisa, o que a gente está garantindo aqui é a segurança do acesso, a inteligência de dados lá na ponta com a visualização, garantindo que a gente consegue entregar performance e alta disponibilidade para essa informação, que os dados estão padronizados e que eles são relacionáveis, que a gente é capaz de fazer buscas rápidas com esse dado, que a gente consegue entregar notificações imediatas para mecanismos de alerta, se você precisar. A gente garante a segurança e a integridade dessa informação, inclusive em compliance com o LGPD, e o monitoramento dessa informação, né? Com isso, então, a gente pode fazer com que exista um compartilhamento seguro desse dado dentro da plataforma, porque se eu tenho meu dado lá, eu posso tanto compartilhar com os meus colegas da mesma secretaria, quanto com outra secretaria. A gente garante que o processamento dessa informação vai ser realizado dentro da plataforma com performance. A gente também quis entregar para os envolvidos nesse projeto a possibilidade de ganharem alguma independência, alguma autonomia de trabalho. É importante para mim, como alguém que é da área tecnológica,
garantir que a pessoa que está precisando realizar o trabalho dela para resolver um problema de negócio não fique toda hora dependente de vir conversar comigo, né? E às vezes algumas consultas simples ou algum básico conhecimento sobre tecnologia ajuda essa pessoa a ganhar uma liberdade que ela mesma vai conseguir usufruir muito bem depois, né? A visualização acaba sendo flexível dessa informação, porque se antes eu estava só atrelado a relatórios estáticos em PDF que vinham da minha aplicação de contabilidade, da minha aplicação de RH, agora trazendo a informação desses bancos de dados para o Boa Vista, eu faço com esses dados o que eu quiser, apresento eles da forma como eu quiser. Eu consigo garantir um lugar só onde a auditoria e a gestão do acesso a essa informação está sendo realizado, e eu consigo permitir também, em última análise, que existam novos produtos sendo pensados, novos usos dessa informação sendo pensados, novos contrastes dessa informação sendo realizados, e a gente consegue com isso criar um ambiente de inovação com esses dados, né? Essa é a ideia. Hoje a gente já tem aqui, implementado na nossa plataforma, alertas de tempo real, por exemplo, para verificar placas veiculares de veículos. A gente tem um sistema de cercamento digital em Florianópolis, as câmeras vão captando as placas dos carros, isso entra no Boa Vista, e a gente consegue fazer, por exemplo, com que a Secretaria de Segurança Pública coloque lá um alerta no sistema deles que está interligado com a nossa plataforma, e se determinado carro passar numa câmera, o policial vai receber um alerta no celular dele, vai avisar daquela câmera passando ali, né? A gente consegue fazer, por exemplo, com que buscas de um nome de um presidiário dentro de todo o sistema da administração prisional sejam feitas de uma maneira mais rápida e otimizada, porque a gente já sabe o tipo de busca que é feito, né? Então a gente começa a criar uma série de novos mecanismos de interação com esses dados. A gente também tem alguns projetos com a Secretaria da Agricultura, em que a gente está fazendo uma previsão da produtividade da safra do milho e da soja, por exemplo. Esses experimentos agrometeorológicos, então a gente conseguiu mapear toda aquela região, a gente tem as informações do histórico da produtividade dos últimos anos, e a partir disso a gente conseguiu, no último ano agora, por exemplo, com um bom grau de certeza, prever que produtividade deveria se esperar com relação ao milho e à soja no estado. A gente também, dentro dessa infraestrutura, atendeu a todas as necessidades de integração com o governo federal e com os outros players que não a administração direta relacionados ao Covid-19, criou inclusive mecanismos de previsão de contágio utilizando essa infraestrutura, né? Tudo isso a partir do dado estando dentro de uma estrutura só e sendo intercambiável com os dados que estão em outras. A interligação com o próprio governo federal foi feita aqui também, né? Então, como é que se usa essa infraestrutura? Que eu fiz uma baita propaganda para vocês aqui. Hoje, quem quer utilizar essa estrutura tem algumas formas diferentes de fazer isso. A primeira delas e a mais crua de todas, é ter acesso com um usuário e uma senha à interface web do Boa Vista, que está ali, entre parênteses, vocês estão vendo Cloudera Rio, que é uma ferramenta da Cloudera, que veio junto com o pacote que a gente utilizou aqui do Hadoop, em que a pessoa é capaz de, a partir de um básico conhecimento de SQL, configuração de acesso a uma massa de dados, fazer os próprios questionamentos que ela quer no dado. Então, ela vai ter disponível no usuário dela a visualização de alguns namespaces, alguns databases, que ela pode alterar à vontade, porque ela não vai alterar o sistema, e ali ela vai conseguir, por exemplo, pegar o dado que estava lá no sistema de origem dela e consultar de um jeito diferente, criar uma consultinha que ela quer compartilhar com outro usuário dentro da plataforma, né? Então, essa é a forma mais crua, mas também é a que dá mais liberdade para as pessoas brincarem com esse dado. A segunda é a de implementar a conexão do Boa Vista com um web service de alguma aplicação, né? Eu quero que a informação do Boa Vista esteja aparecendo, por exemplo, na nossa aplicação de segurança pública, como eu falei para vocês ali no caso das câmeras, né? O Sistema de Segurança Pública do Estado, o SISP, vem aqui buscar essa informação e leva para lá. A terceira seria um usuário que vai criar ou vai ler painel que alguém criou, já com um dado um pouco mais rebuscado. Vou mostrar uns exemplos aqui para vocês desses dados, né? A gente tem, inclusive, uma ferramenta nossa, que é essa que está ali na letra D, que é o Boa Vista Gestão, no qual a gente entrega para o usuário não só painéis prontos, mas também a gestão de quem acessa qual painel. Um exemplo que eu dou para vocês aqui, que foi um pedido que eu fiz, né? O sistema de RH do Estado, a gente também utiliza ele no CIASC, o SIG-RH, e eu, como gerente, precisava entender os afastamentos do pessoal da minha gerência aqui, né? Quando é que cada um tirava férias, ou licença maternidade, qualquer coisa. E a gente não tinha uma visão centralizada disso. Eu pedi para que os nossos colegas desenvolvessem um painel,
relacionado com essa questão de verificar o afastamento de cada área, e a partir de um desenvolvimento que eu pedi, eu tenho um painel que eu posso entregar para qualquer gestor do estado, porque dentro dessa ferramenta do Boa Vista Gestão, eu coloco o painel lá, o outro usuário vai enxergar o mesmo painel que eu fiz, só que com os dados que interessam para ele, da organização dele dentro do estado, né? E o último ali é conexão ao DBC JDBC, que é a forma como você conecta um banco de dados. Então, se você tem uma aplicação que está conectando diretamente ao banco de dados, ela vai conectar da mesma forma no Boa Vista. No fim das contas, é isso. Essa daqui que eu estou mostrando para vocês é aquela primeira interface web que eu falei. Então, vocês conseguem enxergar aqui no canto que esse usuário, J. Velasco Ciaschi, ele é um usuário que consegue enxergar uma série de bases de dados aqui. Esse DECOG, por exemplo, é a diretoria de contabilidade, né? Então, ele também consegue enxergar as do DETRAN, as da diretoria de auditoria geral. Ele tem um monte de bases de dados aqui que esse cidadão consegue acessar, e ele então consegue realizar alguns selects com essa informação aqui e compartilhar, inclusive, esses selects com outros usuários dessa interface, que ele vai digitando aqui o select que ele quer e vai chegar a informação que ele quer buscar, né? Aqui tem um pouquinho mais de zoom nesse acesso à informação, só para mostrar um pouquinho para vocês como é que é esse primeiro contato. Isso daqui para nós é uma questão muito importante, pessoal, agora falando do ponto de vista estratégico, porque quando eu entrego o Boa Vista para uma secretaria nova, para mim é muito importante, como quem está provendo a plataforma, saber que uso está sendo feito. Como é que as pessoas estão utilizando. Eu poderia, pura e simplesmente, só ver os logs depois. Mas no momento que a gente entrega a infraestrutura, a gente também entrega um cursinho que dura um dia para mostrar para a pessoa que nunca viu isso daqui, como é que usa isso. Olha só, vem cá, e a gente faz isso já com a base de dados do sistema que aquela pessoa está interessada. Então, a gente já criou um usuário para ela na base, a gente já colocou os dados dela na plataforma e a gente chamou a pessoa para ir lá presencialmente com a gente no CIASP. Agora eu vou te ensinar como é que você usa isso, nós vamos ver aqui quais são as perguntas que você quer responder, e você já vai sair daqui com alguns desses selects prontos para você usar no seu dia a dia depois. E se você tiver alguma dúvida, você me escreve depois por e-mail, a gente vai conversando, entra aqui na nossa fila de trabalho e a gente vai te ajudando a criar novas consultas. E aí a gente dá para as pessoas a liberdade de trabalhar com esses dados e já sair dali com uma ferramenta que vai ser útil no dia a dia. Isso para nós é muito bom, porque a gente ganha aliados, as pessoas entendem como que elas podem ganhar liberdade para fazer o próprio trabalho, e a gente entende quais são as perguntas que elas querem ver respondidas. E não foi nenhuma nem duas vezes que os meus colegas que ministram esses treinamentos vieram para mim depois e disseram: Rafael, a próxima massa de dados que a gente tem que colocar aqui dentro é a XYZ lá da secretaria tal, porque está todo mundo querendo saber esse tipo de informação. E aí a estratégia de crescimento do produto também vai aumentando. Por isso que eu digo, né, teoria e prática tem que andar junto. Se a gente tem aqui alguém da CEA olhando, participando desse curso, por exemplo, conosco, ele já pode nortear a política dele de inserção de dados da ferramenta a partir do que ele está enxergando que é uma demanda de quem está utilizando a ferramenta. Não só da cabeça do gestor máximo, que é importante entender, mas de quem está no dia a dia, na linha de frente, lá precisando resolver um problema, né? E assim a ferramenta vai ganhando força. Então, isso é para quem quer sujar a mão de graxa, né? Colocar lá, mexer realmente com o dado bruto, e a gente sabe que nem todo mundo vai ter a capacidade de fazer isso, né? Então, depois que a gente amadureceu essa primeira fase do produto, o que a gente fez foi começar a se preocupar com aquele usuário que queria enxergar informação nova. E a gente tem aqui dentro do nosso produto a perspectiva de que a gente não pode comprar aqui uma cor ou um sabor de tecnologia para ser feito isso. Então, a gente é agnóstico com relação a isso. Você pode ler o seu dado dentro do Boa Vista e fazer painéis com a ferramenta que você quiser, mas se você quiser que o CIASP faça, a gente acaba utilizando dentro de casa o Microsoft Power BI, que é a ferramenta que a gente acabou criando proficiência para conseguir atender essa espécie de demanda. E se você quiser que a gente faça essa gestão do acesso de quem acessa o painel, a gente também tem para oferecer o Boa Vista Gestão, que é essa ferramenta que a gente desenvolveu para isso em cima do Power BI. Né? Como é que ele funciona? É um login que você entra lá nessa ferramenta, e a partir disso você ganha aqui acesso a uma série de painéis que foram ou desenvolvidos por você e publicados na ferramenta, ou compartilhados com você porque foram desenvolvidos por outros usuários. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês uma listagem do usuário da empresa Secretaria da Saúde, né, que a gente separa, inclusive, por empresas, e esse usuário tem acesso aqui a um monte de painéis do Covid-19 que foram desenvolvidos e estão lá dentro da ferramenta. Né? Uma outra pessoa que está dentro dessa mesma empresa talvez não consiga acessar todos esses painéis.
ou tenha um filtro diferente, vai ver esses painéis de uma maneira diferente, né? E esses painéis, alguns deles foram desenvolvidos pela nossa própria equipe dentro do CIASC, alguns pela própria Secretaria da Saúde, e alguns a Secretaria da Saúde terceirizou para alguém desenvolver e depois publicou aqui na plataforma, né? Esse aqui, por exemplo, aparecia bastante aqui no estado, porque era o painel dos casos confirmados de Covid, né? Aparecia, inclusive no Jornal Nacional, apareceu esse painel algumas vezes. Tá lá na plataforma e todo mundo que tem a permissão de acesso consegue acessar via plataforma e entregar essa informação. Esse, inclusive, que vocês estão enxergando aqui é um template desenvolvido pelo CIASC. Então, todos os painéis que o CIASC desenvolve em Power BI acabam tendo essa cara parecida aí, é uma identidade visual que a gente criou aqui para isso, né? Então, aqui tem alguns mostrando os casos de Covid histórico por macro-região também. Painel da gestão confirmando os tipos de teste. Esse daqui já, vocês viram que a identidade visual se modificou. Esse é um painel que não foi desenvolvido pelo CIASC, mas uma análise muito interessante sobre situação de vulnerabilidade relacionada com casos de Covid e óbitos, que mostrou que regiões com maior vulnerabilidade social tinham mais óbitos na época, né? Foi uma análise muito interessante feita por uns colegas, se eu não me engano, do Ministério Público à época, e também está lá o painel, as informações daqui. Esse daqui é a propagação dos vírus nos municípios, também é uma previsão que foi realizada aqui dentro. Esse que você botou, esse anterior da tecnologia ArcGIS, né? Desculpa, ficou com muito eco, eu não consegui ouvir a pergunta. Esse anterior que você mostrou aí, O anterior, deixa eu só voltar ali. Esse aqui? ele é tecnologia ArcGIS, então você trabalha com ArcGIS e Power BI, é isso? Nesse caso aqui, se eu não me engano, eles estavam utilizando o ArcGIS mesmo. A gente tem aqui dentro de casa um sistema de gerenciamento de bancos de dados geográficos que a gente utiliza para alguns casos, e nesse caso eu acho que foi esse mesmo que foi utilizado. Então a gente tem sim alguma interligação com ele, mas a gente usa o serviço da Here Maps para isso. Aí um exemplo da plataforma que você colocou aqui, a listagem de todos os painéis ali. Aí digamos aqui que é aqui da CEPLAG, a gente vê todos os painéis que a CEPLAG produziu. Só que nem todos a gente pode acessar. Só os que competem a nossas peripetências, enfim. Só que aí, pela plataforma eu consigo ver os painéis que a CEPAG tem, os painéis que a agricultura tem, só que eu não posso ter acesso a eles. Aí eu teria que ter uma permissão, uma senha, para poder acessar os painéis, tanto dessas outras secretarias, quanto de outras superintendências dentro da secretaria que eu estou. Não é isso? Por exemplo, isso aí. Existe a gente chama aqui de definição de roles, Leonardo. Então, o que acontece é o seguinte, o seu usuário vai ter configurado nele acesso a uma série de empresas. Empresas que interprete aqui como órgãos do governo, né? Então, o seu usuário é capaz de enxergar a empresa da Secretaria da Saúde, da Educação, da Defesa Civil e todas as outras. E lá dentro dessas empresas vai ter uma série de painéis. E dentro os usuários que estão dentro dessas empresas podem enxergar esses painéis que estão lá, que foram diretamente compartilhados com eles. Porque você pode estar dentro de uma empresa e não enxergar todos os painéis dela. Te respondi? Sim, respondeu. Mais alguma questão? Não, Duva, tá falando pro Lil que, independente da plataforma que está por trás, é importante essa organização que vocês colocaram aí, entendeu? Esse programa de objetivo, eu acredito, né? Pode ser viável, que ou uma região, a governança desses projetos que cada órgão, cada secretário possa usar. É isso aí. Eu acho que existe um certo nível de liberdade que a gente precisa dar, primeiro porque ninguém vai conseguir controlar tudo, e depois porque seria humanamente impossível concentrar todas essas definições. Então, eu já tenho aqui contratado no meu órgão o ClickView, eu já tenho aqui o OBE, deixa eu utilizar. Eu acho que a gente está aqui na intenção de fazer com que a informação seja utilizada, não que ela seja utilizada na tecnologia X, Y e Z. No fim das contas, tem alguns pontos que tem que ser limítrofes, né? Tipo, toda informação tem que estar no mesmo lugar, toda informação tem que conseguir ser intercambiável. Se a gente ficar usando aqui Boa Vista para um, Alta Vista para outro e Ruim Vista para o terceiro, daqui a pouco a gente está com um pedaço de informação em cada lugar e ninguém fala a mesma língua, né? Então,
alguns critérios têm que ser respeitados por todos, mas a visualização final, aí a gente deixa a liberdade de cada um, até por uma questão de capacidade de controle, né? Então, isso é importante que o órgão tenha a liberdade de fazer. Deixa eu só concluir aqui, então. Vocês têm mais alguma pergunta? Não, pode avançar. Certo. Então, esse aqui é mais um dos painéis. Esse daqui eu só coloquei aqui porque a partir de toda a pilha de entrega de informações em painéis, interligações com outros sistemas, a gente acaba também alimentando os sistemas de transparência de portais de dados abertos do Estado. Esse aqui, por exemplo, é automaticamente alimentado com os dados de Covid-19 a partir da nossa ferramenta. Esse daqui é um outro mapa que também foi colocado aqui por ter sido desenvolvido pelo Ministério Público para demonstrar a capacidade de a gente lidar com dados que vêm de origens diferentes, que foram criados em visualizações por pessoas diferentes. Esse é um de ocupação de leitos de UTI, que foi utilizado na época da Covid, né? O outro aqui, a sala de situação para os municípios, que também foi feito pelo Ministério Público, os painéis de BI que eles utilizaram para esse mesmo propósito. E isso daqui é uma visualização dos dados que hoje estão dentro da infraestrutura aqui em Santa Catarina. Então, se vocês veem aí que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, uns 25 a 30 órgãos aqui utilizando a ferramenta, nesse momento, alguns da administração direta, outros de fora, mas o importante é que a maioria desses órgãos que estão aqui tem o seu principal sistema sendo gerido pela plataforma, que entrega para ela uma grande massa de variabilidade de dados, essa informação em comparabilidade, né, com o que vem de outras fontes para dentro da plataforma. Isso é uma questão importante para nós. Então, nos últimos tempos, a plataforma teve aí alguns novos reconhecimentos, né? A gente recebeu um prêmio da Associação Catarinense de Medicina pela atuação na Covid-19, a gente participou aí com vocês do Guia de Transição dos Governos junto aos municípios no CONSAD, fiz questão de colocar aqui porque é um evento que a gente precisa fortalecer. Eu apresentei ali em Portugal, no Congresso da ONU, no fim do ano passado, sobre o histórico da ferramenta, e depois fui a Nova York apresentar a ferramenta também, e a Assembleia Legislativa do Estado fez uma moção de aplauso ao nosso sistema de interconexão com a polícia, né, para resolver problemas deles ali. No fim das contas, pessoal, do ponto de vista tecnológico, o que eu tinha para apresentar para vocês era esse ponto. Fico à disposição para que a gente possa conversar um pouco a respeito. Pelo visto, eu falei bastante, que já são 10 para as 4 já. A gente estava aqui debatendo, o SQL é importantíssimo para entender SQL, né? Isso. E a organização dos painéis, e daí, nesse sentido, vai ver tem órgãos que disponibilizam aqui a mesma coisa que está levado de dados. Se dado pode estar aberto ou não ao público. Acho que esse barato da organização do Boa Vista é um modelo que deve ser seguido. E a gente conversou com o Lucas semana passada, como você falou, essa interação entre a resolução das normas, dos decretos, junto com a prática, uma medida de chatar. E é um caminho que a gente está perseguindo aqui, né, pessoal? Isso é importante, pessoal. Eu acho que vocês estão indo por um caminho muito bom, abrindo as duas frentes, não falando nem só de tecnologia e nem só de normatização. É importante a gente conseguir conversar sobre os dois lados ao mesmo tempo, até para entender as experiências que já existiram quanto a isso, né? Bastante gente já apanhou antes de vocês, inclusive eu, então vocês não precisam apanhar de novo com relação a isso, estamos aí à disposição para ajudar com isso. E, assim, importante também entender o caráter incremental. Para a gente foi muito importante no início conseguir contar com usuários que perceberam o valor de ver liberdade em lidar com esse SQL que você comentou, né? Porque num determinado momento talvez a gente não pudesse entregar de cara já um painel bonitinho para o governador dar uma olhada, mas o que a gente queria era facilitar a vida de quem tinha que trabalhar com essa informação. Então esse usuário que tinha ali uma necessidade e se dispôs a entender, assim, como é que faz um select asterisco from, esse cara mudou a realidade de como aquele dado era utilizado. E aí, a partir disso, o trabalho dele de apurar aquela informação e de quem depois veio fazer o painel foi muito facilitado, né? Então, esse caráter incremental que a gente pode entregar, embora a gente saiba que isso daqui é muito parecido com o saneamento básico, né, aquela coisa que é difícil de fazer, porque não dá muito voto, fica enterrado o cano, é importante fazer esse trabalho, né? A gente precisa fazer esse trabalho de infraestrutura antes para que depois a gente consiga solidificar. Agora que 7 anos depois a gente está conseguindo já mostrar um valor
que seria muito difícil de defender 7 anos atrás, né, para a ferramenta. Eu fui conversar com o secretário de planejamento semana passada, e ele falou para mim, olha, faz só 4 horas que eu sou secretário, mas eu estou extremamente interessado em entender o que vocês estão fazendo aí, porque eu sei que eu não vou conseguir sobreviver no estado sem isso. Então, hoje, assim, é uma conquista muito grande sair de um sistema que talvez foi ameaçado, não tivesse ali a capacidade de sobreviver, porque interesses políticos, inclusive, acabam sendo uma grande entrada para você compartilhar dados, né? Muita gente não quer ver um sistema de compartilhamento de dados se montar, porque informação significa poder, no fim das contas. E o que a gente está fazendo aqui é demonstrar o valor que isso possui, né? E que fortaleceu o próprio sistema. Essa plataforma que vocês têm, a Boa Vista em si, ela foi desenvolvida pela equipe de Santa Catarina ou ela foi comprada? Essa plataforma, essa é uma pergunta boa, até porque eu acho que eu deveria colocar um slide sobre isso na apresentação, ele não tem nada ali. A infraestrutura, ela ficou durante 5 anos sendo mantida depois de ter sido instalada unicamente pelos nossos times dentro do CIASC. A gente utilizou só software livre para fazer isso. A gente utilizou a pilha Cloudera na época do Hadoop, que é a licença Apache. E a partir disso a gente manteve a infraestrutura durante todo esse tempo. Agora, neste momento, a gente começou a fazer os primeiros investimentos para conseguir utilizar a versão subscrita dessa infraestrutura. Então, a gente está agora realizando uma migração do nosso banco, que está a gente ainda está rodando a versão comunidade disso, e não vai deixar de rodar, porque é importante a gente ter esse banco de backup, no fim das contas. A gente está migrando para uma infraestrutura subscrita. E eu posso adiantar para vocês aí que o nosso gasto inicial para isso, com 11 nós num cluster aí de alguns teras, vai sair em torno de 1.400.000 por ano, infraestrutura. Era até essa minha pergunta sobre o custo de vocês inicial, né, lá quando vocês estavam começando. Realmente foi o custo tecnológico inicial foi conseguir pagar uma passagem para o cunhado de um colega que trabalhava no Banco do Brasil em Brasília e veio para cá dizer para a gente, ó, é assim que instala. Aí, a partir disso, os nossos colegas aqui meteram a mão na massa e fizeram a coisa acontecer num time de 6 pessoas. Tá, só que esse custo inicial seria também Alagoas. E conheceu Boa Vista pessoalmente, os técnicos, e tá nesses eventos. Você tá. Olha, dos primeiros colegas que criaram a infraestrutura, eu acho que a gente tem hoje no time 2. Um deles está, inclusive, quinta-feira voltando para cá, um grande amigo meu pessoal, que quando eu estive lá apresentando trabalho na ONU, estive na casa dele, que agora ele trabalha na Holanda, com isso, é um consultor de Big Data lá. Um outro trabalha em uma outra cidade da Holanda também. Tem mais uns 3 ou 4 que já saíram da empresa para ir trabalhar com empresas da Austrália, da Inglaterra e tal. Então, assim, o que a gente faz é conseguir continuar trabalhando com tecnologias de ponta que sejam empolgantes o suficiente para o pessoal querer estar conosco nessa área. Até porque existe também um apelo de você conseguir criar uma infraestrutura como essa e entregar isso como um valor público. Eu vejo que tem gente que se sensibiliza com essa questão. É meio ridículo, e desculpa que o linguajar falar sobre isso, assim, desse jeito, porque todo mundo trabalha esperando receber um salário no fim do dia, né? Mas pelo menos esse é um apelo que eu vejo que as pessoas levam em consideração. O fato de que a gente trabalha aqui da 1 às 7, então são 6 horas por dia, que a gente consegue ter uma certa qualidade de vida por morar em Florianópolis, então, assim, temos sim essa questão de estar brigando diretamente com o mercado o tempo todo, mas há alguns apelos que fazem com que a gente consiga reter alguma força de trabalho. E, no fim das contas, a minha perspectiva como gestor também é que eu não posso ficar dependente de uma pessoa ou outra. Então, no fim das contas, os times são organizados para que a gente consiga fazer com que quem queira sair, saia, até porque a única coisa que a gente pode garantir é ter o melhor das pessoas enquanto elas estão trabalhando conosco. Eu não posso querer que ela esteja aqui para sempre, né? E é dessa forma que a gente vai se organizando. Eu acho que, mais uma dúvida, hoje você já está com a plataforma
já está no estado que é bastante conhecido no estado de Santa Catarina, né? Acho que diversos órgãos do estado já conhecem você, mas assim, lá no início, quando você estava conversando, já pela plataforma, para tentar convencer o pessoal que você recebe dados da Cefaz, você recebe de outros órgãos, agricultura, enfim. Como que vocês recebiam esses dados, ou como que as pessoas, por serviço que não tinha, agora que você está conversando a essa questão de decreto, junto com o pessoal de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, né, isso com o Lucas. Mas como que foi a mudança, eu acho que a quebra também do paradigma do pessoal, para entender a importância da plataforma, ter pessoas desses órgãos que pudessem caminhar esse dado, por eles mesmos cadastro esse dado na plataforma Boa Vista, como que é feito esse Leonardo, eu acho que a forma mais útil de responder essa tua pergunta é ser bastante pragmático com a resposta. A resposta que eu tenho para te dar é a seguinte: a gente foi atrás de conversar e resolver o problema que os nossos colegas servidores de Estado tinham, né? Porque uma coisa muito fácil é a gente ouvir o governador, querer agradar o governador, ou a gente ouvir o secretário, querer agradar o secretário, e a partir disso tentar construir uma adaptação daquilo à realidade. E no fim das contas o que resolve o problema é o nosso colega que está trabalhando ali na mesa do lado, né? Então, quando a gente viu que o nosso colega que estava trabalhando na mesa do lado, na Secretaria da Fazenda, na Secretaria da Educação, na Secretaria qualquer que seja, não conseguia ter acesso aos dados de contabilidade com a flexibilidade que precisava, não conseguia ter acesso aos dados de RH do Estado com a flexibilidade que precisava, esse era o primeiro problema a ser resolvido, porque depois a gente ganha promotores da ferramenta, né? Dentro do Estado, a gente às vezes precisa fazer o papel de vendedor, a gente precisa vender isso para os nossos colegas. Até porque a gente aqui, como o CIASC, que não é administração direta, a gente tem ainda alguns colegas em outras secretarias que estão fazendo iniciativas paralelas. Não vão conseguir chegar mais no tamanho que está a Boa Vista, porque eles perderam a corrida, a gente está muito à frente. Mas uma canetada pode fazer com que alguém defina que eles são hoje a nova infraestrutura de gerenciamento de dados do Estado. E aí vai ser um problema para eles, no fim das contas, porque agora, se um desses pega uma situação dessa, como é que faz para conseguir entregar uma expectativa que já está muito alta, porque o Boa Vista está entregando essa expectativa alta? Entende? E o Boa Vista sai de cena para entrar uma outra que vai entregar muito menos. Então, a primeira questão que precisa ser trabalhada é criar um conjunto de pessoas que entendem a importância desse tema, que tem problemas que precisam ser resolvidos e olhar com uma perspectiva de negócio. Eu tenho a felicidade de ter alguns colegas trabalhando comigo aqui que são bons técnicos, mas também são bons leitores. Esses colegas, por exemplo, que fazem esse curso para entregar a informação para quem vai ali meter a mão na massa, sujar a mão de graxa, mexendo com SQLzinho básico. Esses caras são ouro dentro do meu time. Porque no momento em que esse cara vai lá e ele é a cara do Boa Vista para quem está começando a utilizar, e ele percebe, e o cara que está ali fazendo o curso percebe que ele está interessado em ajudar a resolver o problema, esse cara fica até mais compreensivo depois, quando eu tenho só 4 caras aqui para entregar um monte de demanda, e a demanda dele vai ter que esperar algumas semanas para ser resolvida, às vezes. Porque ele sabe que nós estamos aqui ajudando um monte de gente com pouca gente. Então, isso é uma coisa importante. Você tem aí uma diminuição de detratores, de gente que está vendo seu problema resolvido pela plataforma. E aí começar pelos grandes mesmo, tá? Começar pelo sistema que interessa para todo mundo. O sistema de contabilidade vai interessar para todo mundo. O sistema de RH vai interessar para todo mundo. Né? O sistema de gerenciamento de protocolo, que nem é desenvolvido pelo CIASC, que já tem dados aqui dentro, e vai interessar para todo mundo. Eu me lembro que a Defesa Civil pegou o sistema de gerenciamento de protocolo e fez uns painéis sobre tempo de trâmite de um protocolo, produtividade do pessoal ali dentro, que interessou para a CEA depois, que não tinha pensado em fazer isso, e a gestora do sistema. Né? Então, vale a pena pensar numa estratégia de começar pelos grandes sistemas transversais e, a partir disso, começar a criar uma massa de gente que se interessa pelo tema, e daí você vai conseguir entender por onde tem que caminhar depois. Poxa, muito bom. Quando vai isso, a gente meio que é bom ver isso de você, porque um pouco desse caminho que você colocou agora, e da gente ser um pouco vendedor, da gente ir atrás desses agentes, mostrar a importância e ver a necessidade deles, a gente meio que já faz aqui, a gente aconteceu isso com a Secretaria da Agricultura, em alguns projetos. Eles tinham dados, eles tinham a ideia, mas não sabiam como executar. E aí a gente hoje, com um pouco da tecnologia, da experiência que a gente tinha, e conseguiu executar um bom trabalho. E hoje, e colocando nas mãos deles.
então a gente já consegue andar sozinho. A gente está trazendo um pouco da experiência agora com o pessoal da SEAD, que trabalhando um pouco mais com o público, com habitações precárias, identificando que essas populações estão, mesmo que a gente está vendendo o que pode ser feito com a governança, de que forma eles podem organizar o dado direitinho, ou mandar para a gente, para que a gente possa contribuir de alguma forma, e assim, independente. Eu acho que está indo um pouco nesse sentido do que você está falando. Né? Eu te agradeço só nesse... Não. Só agradecer mesmo. Eu quero ver se você tem alguma pergunta, se tiver uma outra no chat, caso não, eu queria agradecer muito a você pelo espaço que você está nos dando. Por mais uma vez, informar que o vídeo, o nosso colega o Marcos, ele está gravando, a pedido ter comentado com você, né? Se você permite também, o uso dele, porque o nosso... Problema nenhum, pessoal, problema nenhum. Fiquem à vontade, podem utilizar, inclusive, estou à disposição, precisarem fazer uma rodada sobre esse mesmo tema de uma maneira mais ampla, quiser estabelecer um fórum aí com o Lucas para a gente discutir sobre as duas perspectivas, é sempre muito bom. Talvez daqui a pouco a gente faça aí uma nova rodada do CONSAD mais próximo de vocês e consegue, sei lá, estabelecer uma conferência com mais pessoas, né? Eu estou fazendo isso aqui nessa quinta-feira com esse colega da Holanda e com outro colega que está trabalhando numa financeira grande para estimular o pessoal aqui dentro. Isso é sempre muito importante para que a gente aumente a massa crítica sobre esses temas na área, né? E assim, a forma como a gente tem que lidar com esses temas na área pública é sui generis. Como eu falei lá no início, não existe receita de bolo pronta, é um problema absolutamente complexo, não dá para escolher lado, então uma solução mesmo para um grande banco, uma grande telecom, uma grande financeira, ela pode ser mais impressionantemente grande, mas ela dificilmente é mais complexa. E a gente precisa lidar com essa complexidade todo o tempo todo aqui dentro. É isso, então. Eu queria te agradecer mesmo pela exposição brilhante e com certeza a gente vai consultar. Isso aí, pessoal. Como eu falei para vocês, eu não conheço Maceió ainda, então, uma hora dessa. Tá falando, pô. Até mais. Até mais, obrigado. Um abraço. Tá.